Muito bem, Regina. Muito boa tarde a todos aqui na loja Conde Saint-Germain e também os que estão aqui na nossa reunião virtual, remota. Vamos receber nosso irmão Ailton Santoro, da loja Teosófica Rio de Janeiro, para falar de um tema muito interessante sobre a música. A música é interessante por si própria, mas a música clássica e os seus efeitos ocultos, né? Então, queria convidar nosso irmão Ailton para tomar aqui a presença e iniciar a exposição. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem, muito boa tarde a todos. É, o assunto que nós vamos tratar hoje sai um pouco da minha área de conforto, mas é assim eu preferi, né? Quando a Regina me convidou para fazer esse trabalho na data de hoje, eu fiquei pensando o que poderia trazer, e aí eu tive uma inspiração de trazer esse tema, né, que é bem interessante, embora é tão pouco trabalhado, né? Do universo de música, né, nós temos uma infinidade de estilos, de tipos diferentes de música. Então, para que a gente possa ter algum proveito, né, é necessário fazer uma redução, passar um funil, né? E aí eu me ative apenas na música clássica. Essa microfonia. Eu me ative na música clássica, né? E como nós vamos ver, ela não só a música clássica, mas todo e qualquer tipo de música tem um efeito sobre o homem, né? Sobre a sociedade de uma maneira em geral. Como é que é? Eu me baseei nesses três livros aqui. Uma Nova História da Música, do Otto Maria Carpo, música e sua influência secreta através dos tempos do Cyril Scott e Beethoven Teósofo do Mário Rosa de Luna. É claro que não é possível esgotar o assunto, né? Mas foi a bibliografia que eu utilizei para trazer o assunto que nós vamos analisar. O que é música? Né? Primeira pergunta que nos surge: o que é música? Toda civilização, todo agrupamento humano, né? Ele tem uma música. No nosso escopo aqui, nós não vamos analisar nem a música da antiguidade, porque nós não temos registro, né? E nem a música do Oriente, porque é um universo vasto demais. Então, concentrar-nos-emos, né, na música ocidental, na música que foi criada a partir da Idade Média, que tem o seu fundamento na cristandade. Então, e é a música clássica que hoje nós conhecemos, né? Que redundou na música clássica que hoje nós conhecemos. Então, esse período cronológico é o que vai ser trabalhado aqui. Nem a música antiga, né? A música grega, romana, porque nós não sabemos nada disso, não tem registro. Quer dizer, pode ser que tenham registros, alguns, mas a notação nos é desconhecida, então, portanto, nós vamos só trabalhar na música do Ocidente, né? É, o costume estimulou o ser humano a considerar a música como uma arte e um meio de proporcionar prazer. Opa, desculpa. Eita, lá vou eu com esse negócio. Né? Nós falamos de música, nós pensamos música, nós discutimos música, ouvimos música, estudamos música, mas tanto quanto a vida, nós não sabemos o que é de fato a música, né? Assim como a música, nós não sabemos o que de fato a vida é.
Ah, você vai reduzir aí o. Tô tentando. Ailton, você está compartilhando? Porque não está aparecendo nada para gente. Não. Você Não tá, está não? compartilhando tela? Tá compartilhado aqui. Engraçado, aqui não está aparecendo. É. Espera aí. Aqui também não está aparecendo, não. Sei que você não compartilhou. Então eu Eu compartilho a tela. desconfiei que você estava Não, compartilhando. não. É, Ui. Vamos começar do começo. veja aí. Deixa Eu eu pensei que. ver por que não está compartilhando. Oi, aqui. É, eu que pensei que você já tivesse feito. Agora tá. Então, desculpem aí. Só tirar isso aqui. E lá vou eu de novo, meu Deus do céu. Então, a vida, a música seria, no entender do Ciro Scott. Ciro Scott foi um músico e foi também teósofo, né? É dele a pesquisa do lado oculto da música. Então ele diz assim: ninguém ainda revelou o que a vida é. A vida é um mistério para aqueles que se ocupam de pensar sobre ela, mas é apenas um fato para os que assim não fazem. Assim é a música. A música tem profundidades abissais que nós não conhecemos, mas como somos apenas ouvintes e não interessados no efeito que ela produz sobre nós ou sobre os outros, nós apenas pensamos em música como se fosse um fato, não um mistério profundo como ela de fato é. Ou seja, ele está dizendo que a música e o seu alcance é tão grande quanto a vida. Nós não sabemos de fato o que é a vida, nós também não sabemos de fato qual é o alcance mais profundo que a música pode atingir. Agora sim, a música ocidental e sua origem. A música ocidental, né? A música dita clássica e tudo o que nós entendemos como sendo a música de câmara, a música orquestral e tal, ela tem as suas origens no cantochão medieval, ou seja, no, no canto gregoriano, mais ou menos por volta do século IX, surgiu na Europa, mais especificamente ali na França, perto da região dos Países Baixos. Quer dizer, o canto gregoriano é monofônico, ou seja, ele é uma única linha melódica, é cantado, é a capela, não tem acompanhamento de instrumentos, né? E não tem acorde, não tem variação, né? É sempre o mesmo tom. Isso mostra os inícios da música, né? Não havia essa variedade de possibilidades que nós temos hoje na música atual, né? Surgiu na época do Papa Gregório e durante o reino de Carlos Magno. E foi a base, então, para que nós tivéssemos toda a música que hoje nós conhecemos como música de câmara, música sacra. Mas ela nasceu ali no seio da Igreja Católica, tá? E a música, ela faz parte das chamadas sete artes liberais. Ou seja, as sete artes liberais eram digamos assim,
o currículo dos monges da Idade Média, né? E aqui eu abro um parêntese, porque há uma noção incorreta que nós aprendemos desde a mais tenra infância na escola, de que a Idade Média foi um período de trevas, né? De ignorância e etc. Ora, é nada mais enganoso, porque os monges nas universidades que então surgiam tinham como currículo as 7 artes liberais. Elas eram, elas eram, elas eram de inspiração pitagórica, né? E que foi adaptada para aquela época no sentido de educar os monges, tá? Na Idade Média, a educação era para os monges e para as mulheres, tá? Porque os nobres não sabiam ler. A função dos nobres era de defesa. Então, os nobres eram aqueles que iam defender as cidades, os feudos, e não tinham o menor interesse em aprender a ler. Essa atividade era das mulheres e dos monges. Então, vocês têm lá que para a formação intelectual, vamos pegar aqui, vamos reduzir o nosso universo, ficar só nos monges. Eles tinham que aprender as artes, primeiro as 3 artes que eram dedicadas à mente, ao pensamento: gramática, retórica e lógica. E o quadrivium era o trivium e o quadrivium. O quadrivium eram as artes da natureza: aritmética, geometria, astronomia e música. Então a música que era integrada ao quadrivium, a música está ali em cima no canto superior direito, está lá em cima. Era estudada como uma disciplina teórica focada em proporções matemáticas, vejam, harmonias cósmicas e relações numéricas, conforme a tradição pitagórica. Então, cai por terra toda essa noção que nós temos de que a Idade Média era um período de ignorância, que ninguém sabia nada. Enfim, havia ali, embora a civilização greco-romana tivesse de fato entrado em declínio, em colapso, você tinha, por outro lado, primeiro, a Península Ibérica, né, que naquela época estava sob o domínio dos árabes, que eram cientistas de grande alcance. Você tinha o Império Romano do Ocidente tinha acabado, mas você tinha o Império Romano do Oriente, você tinha Constantinopla, você tinha um trânsito de conhecimento muito grande ali, né? E há um estudioso francês chamado Sylvain Guggenheim, que ele oferece para nós uma outra possibilidade com relação à transmissão do conhecimento da Grécia, em especial o conhecimento de Aristóteles, para o Ocidente, né? Nós temos como tradição dentro dessa área que foram os árabes que recuperaram o conhecimento de Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, e trouxeram para o Ocidente. Mas esse estudioso diz que as obras de Aristóteles foram traduzidas no mosteiro, naquele mosteiro da Normandia, no Monte Saint-Michel, e levado para o Oriente, ou seja, um movimento ao contrário do que se diz, né? Claro que há uma série de questionamentos com relação a essa linha de pesquisa, mas ele traz essa possibilidade de que o conhecimento de Aristóteles já estava no Ocidente com os monges do mosteiro de Saint-Michel, e esses monges, então, divulgaram o pensamento de Aristóteles para os árabes e não o contrário, né? Mas isso foi só um parêntese. Então, aqui nós vemos que a música já tinha de per se uma base muito profunda em termos de filosofia, em termos de ciência da época.
Opa, de novo. Então, no contexto medieval, a música estava centrada no canto gregoriano, uma forma monofônica, como já foi dito. Aí veio um monge, ou acho que era um monge, chamado Guido d'Arezzo, que criou a notação, criou o pentagrama e aquela notação, né, de forma que o canto, as músicas, o canto gregoriano, que até então era transmitido oralmente, pudesse ser registrado e repetido ad infinito, né? Então, esse Guido d'Arezzo, no século XI, ele cria a notação, cria o pentagrama, através do qual os músicos vão poder, como se fossem escritores, divulgar as suas obras, né, de forma escrita. Então, essa notação tem ali a aritmética, proporções musicais, a geometria, a visualização dos intervalos, né? E a astronomia, a harmonia cósmica. A música era tida como um reflexo dos movimentos celestiais. E espiritualidade, ou seja, Deus era a base para a música. A música só existia porque havia um Criador que, que que é, era o verbo é som, verbo é palavra, e esse Criador se consubstanciava, se manifestava como som. Já dizia lá João, né? No princípio, o verbo estava, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e habitou entre os homens, né? Nós vamos ver isso aqui, né? O estudo da música nas artes liberais moldou a formação de músicos e teóricos medievais, influenciando a sistematização da notação e a composição polifônica, ou seja, há uma ciência da música. A música nasceu com bases essencialmente científicas e matemáticas. Aqui é a inspiração. 5 meses antes de sua morte, oh, caramba, ô Ailton, hoje você está demais, hein? 5 meses antes da sua morte, Brahms confessou que, quando compunha, sentia-se inspirado por um poder vindo de fora. Como acreditava em um espírito supremo, sustentava que só quando o artista se abria a esse espírito, a essa influência invisível, e não de outra maneira, escrevia e estaria em condições de escrever obras imortais. Isso equivaleria a dizer que todos os verdadeiros artistas, os grandes artistas, os que têm inspiração do céu, qualquer que seja o seu campo de atuação, ou seja, na música, no teatro, na pintura, escultura, etc., etc., são canais, são meios de transmissão, estejam ou não conscientes desse fato. Há dois tipos de compositores: os que podemos chamar de inspirados, por possuírem qualidades que lhes permitem serem usados pelos poderes elevados, e, em oposição a ele, os não inspirados, que, carecendo de tais qualidades, não podem ser usados. Em outras palavras, por intermédio da... O que aqui? Para que está em cima aqui. Compositor inspirado ajudará a mudar as características do futuro. Da vibração. Tudo é vibração, como nós já vimos aqui na Sociedade Teosófica. Música é vibração. Aí, quando nós vemos aqui no símbolo da Sociedade Teosófica, nós vemos que lá em cima, coroando o emblema da Sociedade Teosófica, está o Om. O símbolo universal do verbo. Ou seja, é a partir do som, é a partir da vibração cósmica que tudo é criado, que tudo vem à manifestação. Isso nós já aprendemos aqui, na sociedade. Então, através das idades, estudiosos das religiões, filósofos e sábios
reconhecem a suprema importância do som. Nos Vedas está dito que todo o cosmos se manifestou através do som. Mais tarde, o autor do Evangelho de São João, que necessariamente não foi São João, né? Dizem que é um texto coletivo, diz a mesma verdade quando escreveu, errei ali, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Da mesma forma, quem escreveu o livro de Josué devia conhecer o poder do som. De outra maneira, seria improvável que pudesse haver escrito a história da queda das muralhas de Jericó. Para quem não conhece, né, tem uma história que Jericó, os israelitas estavam cercando a cidade de Jericó lá, por motivos aqui que não vem ao caso, e eles foram orientados a cercar a cidade, né? Jericó tinha as muralhas inexpugnáveis, ninguém conseguia entrar, o cerco já durava muito tempo. Aí Josué, que era o líder israelita naquela época, recebeu uma instrução de Deus, né? Que ele circulasse Jericó, a cidade de Jericó, 7 vezes, em silêncio. Aí todo o exército circulou a cidade de Jericó 7 vezes. No sétimo giro, todas as trompas deveriam soar e todos os soldados deveriam emitir uma nota lá determinada, e assim foi feito. E o que aconteceu? As muralhas caíram e o exército de, de Israel triunfou sobre Jericó. Então, o autor desse texto, diz aqui o, o, o autor o Círio Scott, disse que ele deveria conhecer bastante bem a arte oculta do poder do som, né? E nós sabemos, já foi comprovado, que o som pode tanto construir como destruir, né? Se você passa lá um arco de violino numa placa de vidro e vibra, formam-se figuras geométricas perfeitas, né? E você tem o poder de, em determinadas notas, são capazes de quebrar uma taça de cristal, né? Então, esse é o poder do som, ele pode tanto construir quanto destruir. No nosso caso, no caso dos ensinamentos teosóficos, o som é a base fundamental de tudo que existe, né? A partir do som, a partir do verbo, a partir do pranava, que é o om, tudo é criado. E aqui nós vamos ver algumas impressões de Aristóteles e de Platão com relação à música. Já naquela época, já na antiguidade clássica, eles sabiam que a música influencia definitivamente as pessoas, né? E diz aqui, na República, Platão diz que a educação musical é tão importante porque o ritmo e a harmonia penetram profundamente no interior da alma. E dependendo da qualidade da música, ele traz consigo, a música traz consigo a graça, né? A graça, o que é? É o poder de Deus que jaz em nosso coração. E se alguém for corretamente educado, ou, caso contrário, o oposto. Além disso, aquele que foi devidamente educado na música será capaz de perceber com mais agudeza as imperfeições e os erros nas coisas feitas ou ditas. Ou seja, a música tem o poder sobre a mente, a música tem poder sobre o entendimento, a música tem poder sobre o raciocínio. Ou ainda, a música é um presente dos deuses para a humanidade, ou seja, ela tem uma natureza celestial. E sua prática, a prática da música, deve ser regulada para manter a ordem na alma e na cidade, na polis, na sociedade. É bem ao contrário do que nós vemos hoje, né? Hoje nós temos uma cacofonia e provavelmente essa cacofonia interfere na vida social, né? Nós não temos qualidade musical, enfim. É certo que o caos urbano que hoje nós vivenciamos tem, em grande parte, suas raízes na música.
A música é um presente dos deuses para a humanidade, sua prática deve ser regulada para manter a ordem na alma e na cidade. Ela regula o prazer e a dor, ensinando a alma a... Aí cortou um pedaço aqui, deixa eu ver. Ah, não, tem que reduzir aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Apresentar. Esse aqui, esse. Tchau. Vou lá para frente. Aristóteles, sem muita ênfase nos deuses, né, porque Aristóteles ele não entendia a filosofia de Platão no sentido de como as ideias, o mundo das ideias se expressavam no mundo objetivo. Então, a grande questão de Aristóteles e o motivo pelo qual ele saiu da Academia de Platão e fundou o Liceu foi esse. Ele não conseguia, não era um iniciado, embora fosse um homem brilhante, não conseguia verificar a transformação do mundo das ideias para o mundo fenomênico. Então, aqui no texto, embora ele vá abordar a importância da música, não menciona os deuses, não menciona o aspecto divino da música. Então, ele diz que a música tem o poder de proporcionar prazer, mas também de formar o caráter, pois pode influenciar os sentimentos e a disposição da alma. Ela é capaz de imitar estados emocionais como coragem ou moderação, e por isso é útil na educação dos jovens. Além disso, a música contribui para o descanso e o lazer, sendo um meio, um alívio das tensões na alma. Isso no livro da Política. E na antiguidade, a música englobava poesia, dança e melodia. E era uma prática educativa e ética, e não apenas estética, ou seja, não tinha por fim somente a beleza. Ela tinha uma finalidade de formação do caráter. E ele expressa ainda as suas preocupações com relação aos modos diferentes de música que poderiam interferir ou que não eram tão afeitos à tradição, né? Mudar algo que tem origem no divino pode trazer problemas. Essa era a nota-chave dessa preocupação, com focos no risco de corrupção moral, enfraquecimento da alma e instabilidade social. Aí ele fala aqui, né, ele discorre sobre o problema que era admitir mudanças nas músicas que já eram consagradas como sendo meios de educação, né? Qualquer inovação musical é cheia de perigos para todo o Estado e deve ser proibida, pois quando os modos de música mudam, as leis do Estado sempre mudam com eles. Isso é um pensamento que também vigia na China. Na China dos imperadores havia um determinado tom que deveria ser respeitado por todos os músicos, né? Esse tom era sagrado. Esse tom estabelecia todo o modo vibratório do império, eles acreditavam, e nisso, a partir do pensamento de Platão, eles estavam corretos, né? Há um determinado tom, que é o Lá, que deve ser respeitado. O Lá é a nota já foi reconhecido que o Lá é a nota fundamental do universo. Aí aqui Platão não gostava de brincadeiras, né? Porque ele dizia que as brincadeiras redundam em abuso, em rejeição da autoridade, no caos, etc. Já Aristóteles admitia uma música para relaxamento, porque, como eu já disse, né, ele não entendia a transposição do mundo das ideias, do mundo divino, do nous divino, para o mundo da forma, o mundo da manifestação. Então, ele admitia algum uso recreativo da música, mas sem excesso, né? Sem que essa catarse fosse exagerada.
ele sugere que certas escalas não devem ser estudadas, pois evocam emoções insalubres, podendo moldar negativamente a personalidade e o equilíbrio moral. É a música se refletindo. Vejam, isso é uma tônica, é um conhecimento que vem desde da antiguidade clássica. Durante anos, os amantes da música têm ouvido os oratórios de Handel, as sinfonias de Beethoven, os estudos de Chopin e as óperas de Wagner, reconhecendo que cada um desses mestres de música criou um estilo especial, individual, e que uma sinfonia de Beethoven é uma obra de arte inteiramente diferente de um oratório de Handel. Porém, nenhum de tais amantes da música parece haver dado crédito a Handel ou Beethoven de ter exercido uma influência geral e definida sobre o caráter e a moral. Mas isso eles fizeram e muito. Cada tipo de música tem exercido um efeito definido sobre a história, a moral e a cultura. A música, por mais chocante que essa afirmação possa parecer, é uma força mais potente na modelagem do caráter do que os credos ou preceitos religiosos ou filosofias morais. Pois, apesar de estas mostrarem que é desejável possuir certas qualidades, é a música que facilita a sua aquisição. Vejam, o universo repousa no som. A humanidade só teve a oportunidade de transmitir conhecimento quando adquiriu a possibilidade de transmitir o verbo, a voz. A transmissão do conhecimento se dá primordialmente pela voz. Nós somos a expressão do Criador. Só quando surgiu a nossa raça física objetiva, dotada de mente, é que o verbo se conectou com a humanidade. Só lá no advento da mente, né, na terceira subraça, da terceira raça raiz, quando o homem estava físico, quando foi possível a essa humanidade expressar-se por meio da fala, é que o verbo se conectou com a humanidade através da mente. Então, tudo repousa na mente. E a música é um meio de educação. A música influi definitivamente no caráter das pessoas, quer nós percebamos ou não. É isso que ele quer dizer aqui. A sugestão. A música sem palavras, ela entra na psique humana, ela transforma. O músico vai transformar o ouvinte sem que o ouvinte saiba da influência do músico, né? Atribui ao. Como é que é o nome dele lá dos Rolling Stones? Como é que é o nome dele? Mick Jagger. Uma frase de que ele lá no auge da carreira, quando era mais novo, ele dizia que eu influencio seus filhos da forma que eu quiser. Ele deu uma declaração. Então a música entra na psique sem que a pessoa perceba. A música é uma espécie de fórmula, com a vantagem adicional de não ser expressadas em palavras que poderiam despertar o espírito da oposição, né? Não estamos falando das canções, nós estamos falando da música instrumental, né? Se você bota uma letra, a pessoa pode não gostar da letra, né? Essa música, ela me ofende, mas se o autor tira a letra e coloca a intenção dele nas notas, é a mesma coisa, né? É tão sutil que sugere, ainda que o ouvinte permaneça inconsciente do fato. Tudo que chega à sua consciência desperta certas emoções em grau maior ou menor, que são sempre motivadas pelas mesmas composições, né? Ou similares. Então, se alguém gosta de música romântica, né, aquela mesma audição vai cada vez mais e mais despertando e sugerindo a ela estados emocionais diferentes. Ela vai se acostumando com aquilo. Já tomei ontem. É óbvio que Aristóteles estava consciente disso quando escreveu que pela música
Eu tenho em casa, eu trago para o envelope. Por favor, poderia fechar o microfone? Obrigado. É, é óbvio que Aristóteles estava consciente disso quando escreveu que, pela música, o homem se acostuma a sentir as emoções corretas. Mas isso não significa que a música atue só sobre as emoções. Você tem música que atua sobre a mente também, como Bach, por exemplo. A música é a filosofia esotérica. Esse aqui é o Purucker, o nosso conhecido Gottfried de Purucker. Ele foi da Sociedade Teosófica de Pasadena, né? Não foi da Sociedade Teosófica de Adyar. E ele diz o seguinte, no seu glossário oculto: música das esferas. Cada esfera que corre o seu curso nas profundezas abismais do espaço canta uma canção enquanto viaja. Cada pequeno átomo está sintonizado com uma nota musical. Está em constante movimento, em vibração constante, a velocidades incompreensíveis para o cérebro-mente comum do homem. E cada uma de tais velocidades tem sua própria quantidade numérica. Em outras palavras, sua própria nota numérica. E por isso canta essa nota. É a harmonia das esferas que falava Pitágoras. É a música das esferas que ele mencionava. Isso é chamado de a música das esferas. E se o homem tivesse o poder de clara audiência espiritual, a vida em torno dele seria uma grande e doce canção. Seu próprio corpo, imagine ouvir a música das coisas, né? O nosso corpo, as nossas células produzindo melodias que nós não conseguimos alcançar, deve ser fabuloso. Seu próprio corpo seria como uma orquestra sinfônica, cantando algo magnífico, incompreensível, como uma composição sinfônica. O crescimento de uma flor, por exemplo, seria como uma variada melodia correndo ao longo do dia a dia. Ele podia ouvir a grama crescer e entender por que ela cresce. Ele podia ouvir os átomos a cantar e ver seus movimentos e ouvir o uníssono das canções de todos os átomos individuais e as melodias que qualquer corpo físico produz. E ele saberia o que as estrelas em seus cursos estão constantemente cantando. Eles já captaram, alguns cientistas aí já captaram os sons do Sol, né? Isso tem disponível. Eles emitem cada planeta emite uma nota diferente, galáxias emitem notas diferentes. É bem interessante, né? É um truísmo, é uma verdade que já foi comprovada, né? E aqui, na doutrina secreta, ela diz que isso é lá da China, né? É, eles captavam um som, né? Eles usam o rio aqui para exemplificar. O curso do rio emite uma nota, né? A nota-chave da natureza. O som agregado da natureza, tal como se ouve no rugido dos grandes rios, o rugido, o ruído produzido pelo balanço no topo das árvores em grandes florestas, ou o de uma cidade ouvida à distância, é um timbre único, definido de um tom bastante apreciável. Aí ele fala aqui daquilo que eu já mencionei, o Kung, o grande tom da música chinesa. E ele mostra esse tom correspondendo ao Fá, considerado pelos físicos modernos como a verdadeira tônica da natureza. Então, o Fá já foi descoberto, é a nota básica. Toda a natureza emite um sonzinho. Esse som é o Fá do piano. E aqui, Blavatsky, de onde vem a música? Né? Vem de Ísis e Osíris, como arte doada para a humanidade pelas primeiras hierarquias que encarnaram na humanidade da terceira raça, que foram os reis divinos, né? A música foi um presente. Como seres, aparecem primeiro como deuses criadores. Os próprios egípcios confessaram que a ciência só floresceu em seu país a partir de Ísis e Osíris, a quem eles continuam a adorar como deuses. E ele acrescenta que Osíris, Ísis, o andrógeno divino, disse:
um andrógeno divino, disse que esse princípio, Ísis Osíris, construiu cidades no Egito, parou o transbordamento do Nilo, inventou a agricultura, o uso da videira, música, astronomia e geometria. Ou seja, isso aqui é uma alegoria que mostra que nós como raça humana, devemos todas as artes, as músicas e etc., a Ísis, ou seja, as hierarquias criadoras que primeiro estabeleceram-se como reis divinos e doaram, ensinaram para a humanidade todas as artes. Som e cor são duas das mais poderosas manifestações da força cósmica. O som é a força criadora. Ele dá forma ao invisível. Agora, biografias e influências. Vamos ver, de fato, alguns músicos que influenciaram a humanidade com o seu trabalho, com as suas obras de arte. Handel, Georg Friedrich Handel, nasceu na Alemanha, foi, como a maioria dos músicos, né, dos grandes santos artistas, foi prodígio. O pai queria que ele fizesse direito, mas ele tinha esse pendor musical, né? E aos 17 anos era organista, tornou-se organista. E cedinho ele compôs as suas primeiras obras. Me atrapalho com esse negócio aqui. Aí ele compôs já cedinho as suas óperas, as primeiras óperas. E ele viajou para a Itália para aprender todo o contexto operístico daquela época. Os grandes operistas eram italianos na época dele. A ópera surgiu no Barroco como a afirmação da individualidade. Você tinha a música do medievo, né? Você tinha a música religiosa, o cantochão, durante a Renascença. Mas no Barroco, o Barroco era a afirmação da emoção. O Barroco, a ópera, como digamos assim, uma consubstanciação do individualismo que passou a ser pregado, a ser vivenciado nessa época. A música passou dos corais para o indivíduo, para a primadona, para o tenor, né? Então a voz passou a ser individualizada, a voz passou a ser centralizada numa única pessoa, né? E os grandes operistas estavam na Itália. Então Handel foi até para a Itália para aprender, para ouvir e aprender. Depois ele foi para Londres e ele tentou construir uma casa de ópera uma, duas, três vezes e ele falhou, né? Foi a falência e tal. Ficou doente, né? Apesar do sucesso das suas óperas. Então ele passou a produzir música para a corte. E a popularidade de Handel, então, ele foi um músico inglês por excelência, né? E ele começa a produzir os seus oratórios, como Handel, como Messias, como Judas Macabeus. O Messias, o Messias talvez a música mais conhecida de Handel, né? É aquela música que, quando você escuta, dá vontade de você Esse cara que morreu. adorar a Deus, né? Ele disse que quando já em idade avançada, quando Handel começou a compor o Messias, ele disse, quando ele terminou o Messias, ele disse: eu vi a glória de Deus. Tá? Então ele se tornou o músico mais importante da Inglaterra na época.
E qual foi a influência de Handel? Ela foi projetada para moldar o temperamento dos ingleses, que antes de Handel, os ingleses tinham um determinado comportamento que era irascível, era descontrolado. Então, Handel, a música de Handel, ela tem uma característica que é o seguinte: é, Handel podia tanto compor com os mesmos valores de música, né? Ele poderia construir, criar tanto um Te Deum, quanto poderia produzir uma música popular. Então, ele tinha como característica da sua música a repetição, né? É, com isso, com essa ênfase na repetição, no padrão, foi se criando no espírito inglês a chamada fleuma, né? O, o valor à tradição, né? A não ceder à emoção. E ele diz aqui: esse temperamento auxiliou a Inglaterra em períodos tumultuosos como as guerras napoleônicas, as guerras mundiais e expansões imperiais, fomentando uma identidade estoica que se tornou uma marca cultural dos ingleses. Sem a música de Handel, os ingleses teriam permanecido mais passionais ou instáveis. Então, a qualidade fleumática dos ingleses é devida, em grande parte, à música de Handel. E qual é o problema que isso criou? Um amor exagerado à tradição, um amor exagerado ao que é adequado, né? Então, criou-se uma rigidez de comportamento que vai resultar naquela. Olha aqui, essa força reside em sua essência sintética. Aqueles que analisaram a sua técnica observaram que Handel teve forte predileção pela repetição de acordes simples, em duas ou mais frases, e pelas sequências, ou seja, a reiteração de uma frase em posições ou graus diferentes da escala. Era formal, e isso vai resultar na formalidade vitoriana, naquele engessamento de comportamento dos ingleses, né? Naquela moral que era só a moral de fachada, porque você não pode conter a emoção, né? A psicanálise já diz isso, você não pode reprimir nada. E a era vitoriana foi uma era extremamente repressora, principalmente no que diz respeito às mulheres. Então a música de Handel produziu esse formalismo excessivo dos ingleses, né? Olha, se transportarmos tudo isso do plano da música para o comportamento humano, obteremos o amor pelas cerimônias. Ninguém sabe fazer uma cerimônia como os ingleses sabem fazer, né? Pelas cerimônias externas e adesão ao convencionalismo, que é a glorificação, ainda que inconsciente, da imitação. Ou seja, a imitação das formas musicais que Handel fazia em sua música redundou na imitação dos comportamentos considerados adequados ou não por parte dos ingleses. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer uma colocação? Pá, não sei se eu vou conseguir passar de bar, não. Bach também foi um gênio, considerado como o maior compositor da música de câmara, da música clássica. Ele era precoce, como acontece com todos eles, né, com todos os grandes gênios da música. Ele começou
muito cedo, orientado pelo irmão dele, né? O irmão dele é que apresentou a música Bach e algumas composições que eram de certa forma complexas, o irmão não apresentou porque achou que o Bach era muito pequenininho para determinadas coisas, então ele mantinha separado lá algumas anotações musicais, mas qual não foi a surpresa dele quando, ao chegar em casa certa vez, viu o Bach executando com uma facilidade quase sobrenatural as músicas que ele considerava difíceis demais, né? Então ele foi organista. Havia um ele foi talvez o maior organista que já existiu considerado Bach. Havia um músico chamado Buxter Hughes, né? Dietrich Buxter Hughes, que era o maior organista da época. Dizem que Bach andou, acho que, dezenas de quilômetros dentro da Alemanha, foi a pé de uma cidade a outra, só para assistir lá esse músico, né? Que era assim o expoente máximo do órgão na época. Ele foi Kapellmeister. Kapellmeister é o mestre de capela, é aquele músico que é o responsável, normalmente, quando a serviço de um príncipe, né, de cuidar dos serviços religiosos, da música religiosa, do coro, tudo mais. E ele, como Kapellmeister, produziu as Concertos de Brandemburgo e o Cravo Bem Temperado. Olha, Bach era tão extraordinário que tudo que ele fazia, absolutamente tudo, os cadernos de anotação serviam de cânone para os outros músicos. Os estudos de Bach, tudo que ele escreveu, hoje são estudados como cânones. As primeiras anotações é como se fosse um pintor, um desenhista, né? Ah, vou fazer um esboço aqui. Vou criar um quadro com um tema XYZ e vou fazer aqui um esboço. Esse esboço é motivo de estudo. Tudo que Bach escreveu em termos de música virou caderno de estudo. E depois assumiu o cargo de cantor. Cantor é a mesma coisa que Kapellmeister, só que Kapellmeister é no catolicismo. Cantor é na igreja é, luterana. O cantor é alguém que, além de música, tem que conhecer a religião. Ele vai orientar os serviços, né? E aí compôs música sacra monumental, como a Paixão segundo São Mateus, a Missa, centenas de cantatas. Aí casou-se em 1721, teve 13 filhos, filho pra caramba. Grande parte desses filhos foi músico também, né? Herdou o talento musical do pai. E aí ele morreu em julho de 1750. Na época ele era muito conhecido. Depois a obra dele caiu no esquecimento. As grandes obras, o grande cânone de Bach ficou esquecido. Você só tinha uma obra ou outra aqui e ali, as menores, né? E Mendelssohn foi que trouxe de volta, redescobriu Bach, trouxe de volta as grandes obras, né? As grandes cantatas de Bach. É tido como o maior contrapontista que já existiu. O contraponto é a capacidade que o músico tem de harmonizar as linhas melódicas dentro de uma música, né? Ele fazia isso com uma facilidade quase sobrenatural, né? E é considerado o maior contrapontista que já existiu. O ápice da polifonia barroca tardia, um fenômeno único da história ocidental. Ele representou o cume, o máximo da técnica, e a obra de Bach
atendendo aos preceitos do trívio e do quadrívio, era absolutamente matemática. Ele fazia isso inconscientemente. Enquanto Handel escrevia um oratório, sei lá, digamos, um mês, Bach levava 4, 5 para escrever a mesma coisa, né? Porque ele era meticuloso, né? Embora talvez sem o saber, ele tinha uma capacidade de trabalhar as composições dele de forma que elas apresentavam coerência matemática. É um negócio impressionante, né? E o que vai acontecer com relação à influência de Bach sobre o povo, né? É que, ao contrário do que aconteceu com os ingleses, né? Bach, os ingleses com aquela repressão emocional, né? A música de Handel trabalhou as emoções do povo inglês, Bach vai trabalhar a mente. É por isso que na Alemanha você tem tanto filósofo, você tem tanto músico de talento, né? É por causa da obra de Bach, da influência de Bach. A obra de Bach propiciou que se moldasse a mentalidade do povo alemão. Olha, sua melodia, sua harmonia e seus períodos possuem um espírito indestrutível de severa lógica, que se revelam tanto nas partes quanto no todo de suas composições. Ou seja, ele era um matemático inconsciente que fazia música. Ainda que geralmente se aponte o seu magistral contraponto, contraponto é isso que eu já expliquei, como a marca de seu gênio, seu poder real reside menos em sua facilidade e destreza, quase inconcebíveis, com que maneja o complicado enredo das partes. As obras de Bach são complicadíssimas, do que da forma como escrevia os movimentos. Nisso exibe uma consistência, fertilidade e um sentimento de integridade orgânica verdadeiramente inimitáveis. Antônio, eu acho que eu já estourei, né? Tempo, você disse? Hã? Tempo? Vai até que horas? Ou falta muito ainda? Hã? Falta muito ainda? Bastante. Eu vou ficar aqui no bar. É. Então, Não vai dar para a para parte 2. não vai dar para o Beethoven, não. Olha aqui, só para fechar aqui. Como resultado, a música de Bach exerceu uma marcada influência sobre a mentalidade do povo alemão através de sua engenhosidade matemática. Sua música foi responsável pela rica colheita dos grandes pensadores alemães que se seguiram a ela. A razão pela qual a Alemanha, e não a Inglaterra, era tão prolífica nesse particular se encontra na influência de Bach em comparação com a de Handel. Por necessários e benéficos que tenham sido, sob muitas formas, os efeitos da obra de Handel, no sentido da religiosidade, do amor a Deus, esses foram hostis ao pensamento original e à produção de músicos criativos, já que inspirava indiretamente o convencionalismo e a reverência à tradição, entre outros motivos. É por isso que, após Purcell, a Inglaterra entrou no período menos criativo de sua história musical, porque os músicos só sabiam fazer a mesma coisa. Mais e mais e mais. E detalhe, quando o Bach morreu, que a, que a grande música de Bach se perdeu, né, se perdeu, ou seja, não foi mais executada, ficando só as obras menores, o pensamento de Handel voltou a prevalecer em certa medida na Alemanha. Como consequência, o pensamento filosófico fez assim, ó, reduziu.
Você só tinha os filósofos, não mais grandes pensadores, como tinha na época, como veio a suceder Bach, mas o pensamento filosófico da Alemanha deu uma reduzida significativa por conta dessa influência de Handel que penetrou, porque Handel era alemão, né? Ele foi inglês por adoção, né? Ele viveu a maior parte da vida dele na Inglaterra, mas ele era alemão, tá? Então, depois o Beethoven, não sei, o Beethoven veio Vai ter, vai ter outra palestra para acabar. Vai ter outra, né? Então, é isso. Fica me devendo o resto. Fico devendo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, eu estou aqui. Não, só que está devendo o resto. Estou devendo. Então é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Muito bom. né? Diga. Pode ser perguntas? Pode. Pode o quê? Perguntas? Você falou colocação, né? Pergunta. Sim. Pode ser, perdão. Pode. Vai entrar com essa palavra. Pode. Antônio, pode ser? Está aberta a perguntas ou não vai abusar do horário, não? Pode falar. Você falou ainda há pouco sobre a questão da música com a questão da vida, né? Sim. E aí você falou que até hoje a gente não sabe o sentido da vida, né? E também a música, de onde vem, né? Por que veio, né? Quem trouxe, né? Tem essas especulações, essas hipóteses, né? Essa narrativa. Né? A gente, como estudante aqui da teosofia, a gente tenta encontrar o sentido da vida mesmo. E você falando há pouco que, por exemplo, que alguns desses músicos iniciaram, como, por exemplo, Aristóteles, né? Iniciaram, imagino que ele tinha um conhecimento ali hermético, né? Coisa que a gente esotérico, místico, né? Eu pergunto a você, então, você acha que esse sentido da vida, o porquê da vida, mas tanto tenta nos mostrar muito também alegoricamente, muito simbolicamente, ainda não foi encontrado? Não. Porque o sentido da vida depende de cada um individualmente. Você tem dentro de si uma realidade que lhe é completamente desconhecida. A sua mente é fragmentada. Você não consegue pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Sua mente pula daqui para lá, você está pensando aqui na sociedade teosófica, daqui a pouco você está pensando no seu filho, você está pensando no ônibus que você tem que pegar para ir para casa, você está pensando na conta para pagar. Essa realidade que existe em você é nada mais, nada menos do que a totalidade. Você, nesse momento, é o finito. E você tem uma condição infinita dentro de você. Enquanto você não descobrir um meio, que é tarefa sua, a minha descoberta não serve para você. Então, se você não descobrir um meio, primeiro tendo não a crença é algo que fica no campo da teoria. Mas se você não tiver a fé no sentido de você ter a certeza de que você pode revelar, manifestar essa totalidade, você não vai descobrir o sentido da sua vida. Cara, se você olha aqui nessa sala, a humanidade é um mistério profundo. Cada pessoa, cada ser que está diante dos seus olhos é um mistério insondável a ser resolvido por cada um de nós. O mistério da vida reside nesse contato, qualquer que seja ele. Se você
como diz lá, a música, para quem não tem interesse em descobrir o que é a música de fato, qual é o seu poder, você escuta qualquer coisa. Escuta o MC blá blá blá, entendeu? Que está lá não sei aonde, fazendo não sei o quê, não tem princípio ético algum, né? Anda com aquele cordão aqui, de ouro, cifrão, óculos escuros. Eu tenho uma Ferrari, bababá, não sei o quê, bababá, eu sou o tal. Ou então você tem a moça lá que vai por cima do palco rebolar, 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 rebolar e falar um monte de bobagem. Se você não tem o impulso interior de descobrir por que que isso existe e qual é a influência disso sobre você, é a mesma coisa com a vida. Ah, vivo aqui, meu trabalho, minha família, aqui, eu sou um pai excelente, mas e daí? Aí você vai dormir, acorda, de novo a mesma coisa. Meu Deus, isso não acaba. Ou você se debruça sobre o viver e descobre nele o mistério. A nossa civilização perdeu o mistério profundo da vida. E nós estamos acostumados a viver somente de aparências. As aparências bastam. Pessoas nascem, morrem, nascem, morrem, nascem. É como eu tenho um símile que eu gosto muito, que eu achei que tem a ver. É com você tem lá um determinado um peixe, um crustáceo ou qualquer coisa que põe milhões de ovos. E os ovos ficam ao sabor da correnteza do mar. É apenas um, se tanto, chega à fase adulta, né? Então, a humanidade, ela fica nesse vai e vem, né? Sem se dar conta do oceano onde ela está, sem se dar conta dos perigos que envolvem, que estão ao redor dela, das maravilhas que a cercam. E nascem, morrem, são consumidas e nada mais resta, né? Então, eu acho que, resumindo, o sentido da vida só vai se revelar para você se você se abrir para esse mistério da vida, né? Você crê na potencialidade que você tem, já que você é um espelho da divindade, de contactar essa totalidade que é totalmente desconhecida, né? Que lhe dá forma, que faz com que o seu coração bata, que promove as mudanças celulares em você. Se você é totalmente consciente, você não pensa, você não sabe disso, mas está em você. Você é um milagre vivo ambulante. Eu acho que é isso. Obrigado, obrigado. Então, meus amigos, Eu sei que você está ocupado, rapidinho. Eu acho que eu ouvi dizer alguma coisa que o Bach, ele quando fez aquela música Jesus, a Alegria dos Homens, que ele se sentiu tão elevado que ele quase que via anjos. Você já ouviu falar nisso? Eu não sei se é verdade, já, se não é, já, mas eu ouvi já, falar. aham, Tem outro. já. O, Grande o, o Bar, desafio. o Bar ele era luterano, né? Então ele era um homem, dizem que ele era um homem extremamente humilde, né? Por conta dessa formação religiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se consciente, eu acho que inconscientemente ele tinha toda essa capacidade de produzir maravilhas. E realmente, de fato, em que quando ele criou Jesus, a alegria dos homens, ele se sentiu elevado de tal forma que parecia que ele estava na presença de Deus. E da mesma forma que Handel já cego, né? Quando ele compôs o Messias, né? Que quando toca o Messias, todo mundo se levanta. Ele dizia que ele viu a glória de Deus, né? Mas ele já estava cego. É, Então é isso. Eu agradeço, muito obrigado. Nós que agradecemos. Essa de você. nós Desculpem agradecemos. aí.
É porque eu falei para Regina, eu saí aqui Tá certo. da minha zona de conforto. Vamos ver no que vai dar esse negócio, né? Eu gosto muito de música, mas eu não sou estudioso de música, eu apenas gosto da música como ouvinte, né? Como ouvinte. Não, mas Mas foi então, ótimo. Acho que você vai ter que voltar lá para novembro para terminar. até eu tenho o Beethoven ainda. Bom, muito obrigado. Estamos devendo, sim. Ah, sim, ainda tem o Beethoven, tem Mendelssohn, Então, aí estamos devendo. tem Liszt, tem uma opção. Vamos Muito voltar. obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Santoro. Tchau. Tchau, tchau. Eu, Regina, Esperar encerrar. acho que podemos fazer um encerramento, né? Podemos. Eu A queria gravação. parar a gravação. Estou tentando aqui parar a gravação. Espera aí.